Fala galera, beleza? Então hoje aqui mais um tutorial de Illustrator e hoje a gente vai fazer uma linha fluida, um ícone com linhas fluidas com o Blend, com a ferramenta Blend. E o resultado que a gente vai chegar é mais ou menos parecido com isso aqui. Então é um processo muito interessante, você consegue vários resultados diferentes testando e explorando essa ferramenta. Então para começar a gente tem um arquivo aqui de 1500 por 1500. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o círculo. Então tecla de atalho L, ferramenta elipse. Eu vou criar um círculo aqui. Nesse caso eu vou fazer um círculo só redondo mesmo. Sem muita frescura. E aí a gente vai criar duas linhas, que vão ser as linhas que a gente vai unir com a ferramenta Blend. Então eu vou clicar aqui em cima com a minha ferramenta caneta, fiz uma linha. E agora aqui embaixo eu posso sair da minha artboard, não tem problema. Vou fazer outra linha. Lembra que as linhas têm que ser maior do que o círculo do meio, porque elas vão passar por cima dele. A gente vai usar o círculo, na realidade, para fazer o recorte dessas linhas. Então vou fazer uma linha aqui mais ou menos, depois a gente consegue ajustar também. A princípio é isso. Vou pegar minha ferramenta Blend, que está aqui do lado, tecla de atalho W, clico na primeira linha, clico na segunda linha. Beleza, ele faz isso aqui como de costume. Eu vou dar dois cliques em cima da ferramenta e vou selecionar Specified Steps. Agora, com a tecla, a setinha do teclado para cima ou para baixo, a gente consegue ir aumentando o número de linhas. E aí eu consigo visualizar mais facilmente a quantidade que eu quero. Eu vou deixar mais ou menos assim, que depois a gente ainda vai botar 22, vai. A gente ainda vai botar aqui uma espessura maior. Então eu vou vir aqui no Stroke e vou selecionar o peso dela. Aqui eu acho que 12 está interessante. 13, 14, vai. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou transformar isso aqui tudo vou expandir esse objeto. Vou transformar em vários objetos, porque isso aqui é um efeito ainda, né? Então vou clicar nele. Se eu quiser mudar essas linhas, deixar elas mais acentuadas, eu posso vir com a minha ferramenta direção, tecla de atalho A, e mudar a primeira e a última linha, né? Então, eu consigo fazer essas alterações também. Se quiser jogar mais para cá, se quiser fazer isso aqui, vamos tentar fazer um pouquinho diferente do outro, fazer uma curva maior. Tá vendo? Imagina que são as curvas, a gente vai ficar com as curvas que estão dentro do círculo, né? Então, beleza. Vou selecionar isso aqui, Object, Expand. Vou dar um OK. Agora a gente tem vários objetos, tá vendo? Quando eu passo o mouse por cima, eu consigo visualizar cada um deles. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar os dois objetos, todos esses de cima, junto com o círculo de baixo, e vou usar o Shape Builder, ou tecla de atalho Shift M. A ferramenta está aqui do lado. Com o Shape Builder, eu vou pressionar o Alt, tá vendo que ele vira um sinalzinho de menos ali? E vou clicar e arrastar, passando por cima de todas as linhas de fora. Pode passar duas vezes até para garantir. Beleza. Passei, vou passar nessa aqui também. Não se preocupa se sobrar alguma coisa, tá? Isso a gente consegue deletar depois. Opa! Vou dar um Shift Ctrl G ou desagrupar. Clica com direito desagrupar. E vou deletar essas partes que sobraram. Não tem problema. Agora eu vou clicar lá no círculo de trás também e vou deletar. Olha só, a gente tem várias linhas aqui agora. Para ter certeza que a gente deletou tudo, tem um atalhozinho que é muito legal, que é o Ctrl Y. Ó, se eu der Ctrl Y e aparecer alguma coisa ali é porque ainda tem, né? Então tá vendo que ele tá bem certinho. Ctrl Y de novo para voltar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essas pontas quadradas, que não são interessantes para mim. Então vou vir aqui no Stroke também,
Eu vou deixar round cap, tá vendo? E vou colocar o round join também, se eu fizer alguma curva mais acentuada, ele vai ficar arredondado também. E aqui eu ainda consigo mudar o peso das linhas, tá? A gente pode colocar mais grossa, deixar no 15, vai. Eu vou copiar isso aqui para a gente fazer um outro teste depois. Pressiona o Alt, clica e arrasta para o lado para copiar. E a gente vai trabalhar com esse. Tá. Agora, como é que eu faço esses recortes aqui no meio de uma forma simples e rápida? A gente pode vir com a ferramenta caneta e ir deletando os nós e tudo mais. Mas é um processo meio chato, meio lento. Então eu vou selecionar isso aqui tudo. E vou apertar Shift E. O Shift E é a borracha. Como se fosse a borracha do Photoshop. Então vou selecionar ela. Aqui eu posso selecionar o tamanho dela também, tá? Então eu vou apertar o colchete, o abre colchete ou o fecha colchete. Ele vai aumentar ou diminuir. Então, ó, abre colchete, ele vai diminuindo, fecha colchete, ele vai aumentando. Vou selecionar mais ou menos um tamanho que eu consiga apagar uma das linhas. E aí vou apagando as linhas que eu quero. Clica e arrasta. Então, eu quero começar aqui só um pouquinho, aqui um pouco mais. Aqui pra cá. Aqui assim. Então a gente consegue ir fazendo esses desenhos aqui, tá vendo? Olha só. Então a gente tem isso aqui. Deixa eu dar uma ajeitada nesse aqui que ficou estranho. Shift E. Ó, se você passar muito perto, às vezes ele faz uns recortes meio estranhos. Mas aí só questão de dar uma corrigida também. Beleza. Aqui, por exemplo, se eu quisesse, vou puxar mais um pro lado. Se eu quisesse colocar uma letra, alguma coisa assim, seleciona Shift E, vou aumentar um pouco a borracha e posso escrever aqui dentro a letra R, sabe? Então a gente consegue uns efeitos muito legais aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Ó. E aí eu posso desenhar o que eu quiser, apagar o que eu quiser, ele vai adaptar essas linhas ali para a arte. Beleza, como é que eu aplico esse gradiente ou alguma coisa nesse sentido? Sempre deixem uma cópia de lado aqui, caso não dê certo, a gente tem uma cópia com um contorno. Se a gente quiser aumentar esse contorno depois é mais fácil, né? Se quiser botar aqui um tamanho 25, por exemplo. Então vou selecionar isso aqui, eu tenho que expandir essas linhas. Então Object, Expand, vou dar um OK também. Agora eu vou dar o Ctrl Y, olha só. As linhas ficam assim e os objetos expandidos ficam assim, né? Agora, para eu aplicar esse gradiente, se eu vim direto aqui com o gradiente agora, clicar em um dos objetos ou tentar fazer em um deles, ele vai fazer numa linha só. Não vai dar. Como é que eu resolvo isso? A gente pode ir fazendo linha por linha também e ir testando várias cores diferentes. Acho que são resultados muito interessantes, sempre vale testar. Mas se eu quiser aplicar em tudo, como está aqui, eu preciso transformar isso aqui num caminho composto, num compound path. Então eu vou selecionar isso, vou vir aqui em Object, e lá em Compound Path eu vou usar o Make, ou Ctrl 8. Eu Ctrl 8, agora com a ferramenta de gradiente, a tecla de atalho G, eu consigo aplicar o gradiente que eu quiser. Lembra que para um efeito mais interessante de gradiente, é sempre legal você começar o gradiente fora do objeto e terminar ele fora também. Se a gente fizer daqui para cá, ele fica bem forte, sabe? Então, se a gente fizer daqui para cá, olha só que suavidade que a gente tem, né? Então, isso é muito interessante. E é que a gente consegue ir colocando várias cores, enfim, diminuir esses tamanhos. Acho que num tamanho menor ele fica com uma estética muito legal. E é aí que a gente consegue, enfim, criar padrões, criar ícones. De repente eu quero cada letra do alfabeto dentro de um desse. Enfim, as
As opções são muitas. Beleza então, galera? Se você curtiu, deixa um likezinho aí pra gente. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo também. Valeu, abraço!